Eu sou o Rosseto, um dos fundadores da MS Engenharia e trabalho na área comercial hoje. O meu nome é Mário Baltar, conhecido como Baltar pelo sobrenome, e eu também sou um dos sócios fundadores da empresa e eu trabalho hoje com a parte técnica da engenharia da empresa. Sou engenheiro Edgar, conhecido também como Degas, e engenheiro eletricista. Trabalho também com a parte técnica, sou sócio também fundador da empresa e trabalho também com a parte técnica de engenharia elétrica. Lá por meados de 86, né, Isso. nós participamos de um evento em São Paulo da Associação Brasileira de Manutenção, onde se discutiu muito o tema de terceirização, que estava recém sendo cunhada essa palavra terceirização. E lá nós discutimos entre nós, porque a gente viu que havia uma carência grande da indústria, né, em atendimento de serviços de subestação, no qual a gente era bastante experiente, né? Desde a década de 70, nós já trabalhávamos com subestações em uma concessionária de grande porte, nós éramos do departamento de manutenção dessa empresa, e aí é que surgiu a ideia, né, Rosseto? Eu lembro que tinha empresas que faziam manutenção, mas parte de manutenção. Faziam uma análise de óleo, faziam serviço de óleo, mas não existia uma empresa que fizesse o serviço como um todo em subestações. Então, aí foi a ideia que prevalece até hoje em um dos ramos da empresa. Na época, um dos fatores que alavancou esse trabalho de engenharia em instalações elétricas é que, por incrível que pareça, sempre, para os mais antigos, isso está sempre presente, que é como o processo é cíclico, né? Na época, existia uma oferta de energia elétrica em abundância no mercado brasileiro, e esse excesso de energia ele foi oferecido a empresas que usavam caldeiras que queimavam óleo. Então existia uma carência de óleo e uma abundância de energia elétrica. Então foi incentivado as empresas, hoje é o contrário, né? Mas naquela época, na década de 90, foi incentivado as empresas a substituir a caldeira a óleo por uma caldeira elétrica. E atrás, claro, precisava uma infraestrutura elétrica para suprir a caldeira. Essa infraestrutura ela viria através dos serviços de subestações. Então foi um boom muito grande dessa substituição de caldeiras, porque existia um plano do governo chamado EGTD, Energia Garantida por Tempo Definido, onde o governo garantia uma energia barata, elétrica barata, para que a empresa substituísse a caldeira a óleo por caldeira elétrica. E com isso a gente foi beneficiado com uma oferta de serviço grande, uma especialidade que nós tínhamos, que era a especialidade de serviços em subestações. Acho que vocês lembram, me lembro bem até, daquele dia, um domingo, 13 de maio de 88, lembra? Acho que era um domingo, não sei, era um feriado, enfim. E que nós fomos lá para a subestação da Tigre, né? Era uma subestação de 69 kV, e nós fizemos a reforma, lembra, Rosseto? De toda a subestação, e ainda o engenheiro lá, que era o Edson Betcher, né, responsável, perguntou para nós ali ao meio-dia: escuta, às 5 da tarde, será que vocês voltam com essa subestação? E nós ligamos e eles ficaram contentes, porque resolvemos todos os problemas que eles tinham, né? E aquilo o Edson nos apresentou para todos os gerentes de manutenção das indústrias de Joinville, né? Vocês lembram? E aquilo deu um boom no mercado catarinense para a empresa, né? E aí nós entramos forte ali na época era Consul, hoje é Whirlpool, depois era Embraco, hoje é Nidec, Schultz, Deller, Tupi,
e assim por diante. Nós entramos, né? E daí, logo em seguida, nós começamos a trabalhar para a subestação da WEG, lembra? Isso. Ainda o seu Werner, o W da WEG, vinha inspecionar o nosso trabalho à noite, né? E muito prazerosa a conversa com aquele cidadão que era um gênio dos negócios, né? Que montou essa mega empresa que é a WEG hoje, a qual nós atendemos até hoje, né? Em todas as plantas, a manutenção das unidades Fabris, da parte de infraestrutura elétrica, somos nós que cuidamos ainda, até hoje. Toda a infraestrutura elétrica das plantas da WEG, nós cuidamos. Ainda a história, né, Edgar? Tu ficasse um tempão em Itaipu, lembra? Sim. Reformando uma subestação lá para... Uma subestação que era uma subestação de emergência. Quando caíssem as interligações, que na época eram poucas, tinha duas subestações, uma na margem direita e outra na margem... Chamava assim, né? Margem direita e margem esquerda do Rio Paraná. E essas subestações estavam sendo reformadas para que fosse uma garantia de continuidade dos serviços da usina, que a usina precisa muito de energia, como serviço auxiliar, né? E para que não tivesse inundações e tal. Então essas subestações estavam sendo reformadas, que eram subestações de obra, que estavam assim, bastante comprometidas, porque primeiro elas nasceram com uma instalação muito provisória e a gente foi reformando e dando melhorando a qualidade da instalação para que ela servisse realmente como uma alternativa de emergência na Itaipu. E, inclusive, eu lembro do trabalho que tu fizeste lá, junto a eles, quando teve aquele temporal no oeste do Paraná, que Foz do Iguaçu ficou sem energia e tu conseguisse reverter a usina de Itaipu para alimentar a cidade de Foz do Iguaçu. Né? Através daquela subestação. E é isso, a gente alimentava pelo serviço auxiliar da usina, em 3.8, que tinha alguns geradores até... Tinha uma geração hidráulica e uma segunda alternativa, que eram as máquinas diesel. Uhum. Isso. Foi um trabalho brilhante ali. A gente reverteu. Não conseguimos atender a cidade inteira, porque a linha era muito subdimensionada para isso, né? Ela não foi dimensionada para atender uma cidade, a linha de 13.8. Mas atendemos ao menos toda a parte de infraestrutura, tipo hospital, que precisava de energia, e posto de saúde, essas coisas assim, para que a prefeitura, né? Para que a gente pudesse ter o mínimo de serviço disponível na região. Uma coisa que eu gosto de lembrar é que, como nós viemos com muita experiência em manutenção, nós, ao longo desses 37 anos, nós somos uma fonte de consulta e consultoria para as indústrias. Né? Várias vezes a gente resolveu muitos problemas à base de telefone. E continua até hoje. Isso é muito prazeroso. Não é verdade? Sim, com certeza. Com certeza. Essa parte que a gente faz aí é bastante consultado e é muito gratificante para a gente poder sempre ter uma solução, né, para as empresas que precisam de uma opinião na parte de infraestrutura elétrica. Nós trabalhamos também associados com grandes fabricantes, né? Fabricantes multinacionais. Bem no início nós trabalhamos com a Sprecher, a Sprecher & Schuh, uma empresa que não existe mais hoje. Ela foi adquirida pela Alstom, que por sua vez foi adquirida por outros, né? Era uma empresa francesa. A Sprecher & Schuh era uma empresa suíça. E nós hoje trabalhamos como parceiros de service da Schneider Electric, né? Nós somos parceiros master da Schneider Electric. Mas, durante muitos anos, ali na década de 2001 até 2011, nós trabalhamos muito para a Siemens, com serviços, todos os treinamentos da Siemens naquela época, nesse intervalo, 2001 a 2011, foram feitos pela nossa equipe, né? Foi. 100%, né? E nós prestamos serviços para a Siemens também no exterior, né? Projetos nos Estados Unidos. No Chile, na Costa Rica. Exato. Então, nós tivemos uma
uma participação interessante junto com a Siemens. E hoje a gente trabalha junto com a Schneider, que é uma grande empresa também, e que a gente tem uma satisfação muito grande de estar participando como parceiros deles em uma série de negócios. É uma empresa que procura ser correta com o meio ambiente, é uma empresa que está preocupada com as questões de preservação da natureza e do meio ambiente geral, né? Sustentável, né? Uma empresa com essa marca de sustentabilidade, né? Isso nos orgulha muito de podermos ser tratados como um parceiro de primeira linha deles lá, né? Outra coisa importante, o que se evoluiu nesses 37 anos em termos de programa de manutenção, em termos de segurança. Se olhar para esses 37 anos atrás, como era um precário, né, os programas de manutenção, a parte de segurança, que hoje, com mudanças de norma e treinamento, todo o pessoal da indústria também evoluiu muito, né? Naquela época, nós fazíamos isso, uma parte de todo o serviço. Hoje, não, todas as empresas normalmente têm programas de manutenção que levem a risco para que a condição de fornecimento de energia não falhe, né? Exato. Sim, é muito nesse período, da história da INS, muitas evoluções tiveram, né? Eu diria que duas evoluções grandes. Uma delas evoluiu muito a parte de automação, né? Quando nós começamos, não existia os computadores pessoais aí, era uma raridade. Exato. Então os processadores eram processadores que não tinham capacidade. Só fazer um parênteses, o primeiro relatório nosso foi com máquina de escrever. Exatamente. Você lembra disso? Lembro sim. Exatamente, foi máquina de escrever. Não existia disponibilidade de computadores. E existe. Por quê? Porque na época nós tivemos aqui um protecionismo, né, da indústria de informática, que atrasou bastante a evolução. Mas em seguida, depois que eu acho que o presidente Collor liberou a abertura do mercado de informática, a automação ela cresceu muito rapidamente no Brasil, e a gente teve a oportunidade de acompanhar, até junto com a Siemens, toda essa parte de automação dos sistemas elétricos de potência, né? E também a gente pôde também se estruturar em termos de equipamentos para poder atender esse mercado automatizado. E outra área, essa foi uma das áreas, a automação. E a outra área que teve uma evolução muito grande é a área realmente de segurança do trabalho. Os mestres de segurança do trabalho antigamente eram muitos precários, muitos acidentes aconteceram. Graças a Deus a gente teve poucos, mas o mercado teve muito acidente de trabalho na área elétrica, eletrocutados. Então hoje, com isso, com as condições, com a evolução dos métodos de segurança do trabalho, métodos de preparação do trabalho pelo aspecto de segurança, ajudaram muito e continuam ajudando. Então são duas áreas que evoluíram bastante dentro da nossa especialidade da área de engenharia elétrica, sabe? Hoje, junto com a Schneider, a gente tem recursos, né, desenvolvidos para minimizar os problemas, né, que realmente não eram levados em consideração, né, porque não havia, até no início, quando a gente começou, não havia uma consciência do risco que era o arco elétrico. Exatamente. Né? A gente tinha a noção do choque elétrico, mas o arco não. Exatamente. Né? Isso foi na década de 90 que os americanos começaram a estudar esse tema, e isso para nós chegou aqui no Brasil depois, bem mais para frente. E nós fomos um dos primeiros a estudar isso aí aqui no Brasil. Eu lembro que os estudos começaram em 2012 e 2013 para a implantação de proteção contra arco, e nesse período também, né, houve mudanças de norma, precisando de painéis de média tensão, onde tem que ser painéis certificados na prova de explosão, que isso, em termos de operação, é de grande valia para não acontecer acidentes de queimaduras por arco elétrico, né? Que foi constatado assim, que muitos dos óbitos
que ocorreram por acidente com arco elétrico não eram decorrentes do choque elétrico, mas da queimadura provocada pelo arco elétrico. Então, esse estudo é que evoluiu muito, assim, tanto para métodos preventivos, né, de segurança do trabalho e métodos de preparação de trabalho com cuidado de não ter... E também métodos de estudos, sistemas protetivos para que se use nas instalações elétricas, evitando que o arco possa ter uma evolução em termos de temperatura que possa causar dano. Uhum. A gente tem utilizado esses recursos de estudos e tem utilizado equipamentos, né, para instalação e tudo. Né? Nós temos propagado bastante, até em palestras e tudo, para mostrar ao pessoal a importância de trabalhar com mais segurança para o pessoal, né? Isso a gente tem feito treinamentos para algumas grandes empresas nacionais e até multinacionais sobre como proceder e como o pessoal ter as precauções de segurança para que se evite principalmente danos às pessoas, né, ferimentos, né, mas também danos a próprios equipamentos, Patrimônio, né, exato. patrimônio da empresa, para que ela, na eventualidade de acontecer uma catástrofe, um sinistro, né, o restabelecimento da instalação seja bastante rápido e bem controlado, para que não haja uma interrupção muito grande no processo produtivo, né. Em termos de futuro, né, o que a gente está trabalhando agora, especialmente em parceria com a Schneider, mas divulgando aos nossos clientes e ao mercado da nossa região, é a utilização de recursos da indústria 4.0, que é o que a gente chama de eletricidade 4.0. Ou seja, é uma atuação sempre à frente com recursos de IoT, ou seja, a internet das coisas, né? Os equipamentos passam a prestar feedback para nós sobre o seu estado de cada um deles, e isso traz, então, uma vantagem de confiabilidade, rastreabilidade das coisas. Nós temos expandido a nossa área para a área de medição, né? Nós estamos com o PME, que é um software da Schneider de gerenciamento das fontes energéticas dentro da empresa. Isso vai permitir aos clientes que utilizam essa ferramenta gerenciar melhor as suas fontes energéticas e, com isso, otimizar os seus recursos e, com isso, melhorar o resultado da empresa, evidentemente, né, nessa parte de uso de energia. Então, a nossa pegada agora está voltada para sustentabilidade, está voltada para um mundo mais integrado, e a indústria 4.0 e a eletricidade 4.0. É isso. Exatamente. E a participação também nas áreas de energia renováveis, né? Então a gente tem também participado bastante participado bastante dos empreendimentos em energias renováveis. O Edgar e o Rosseto têm participado bastante, inclusive a empresa tem uma usina hidroelétrica, né? É uma CGH, nós estamos trabalhando, o Edgar é que está coordenando a construção de mais uma, né? Mais uma usina, isso. Exato, e nós estamos trabalhando... E também estamos projetando aí um desenvolvimento de uma fotovoltaica, né? Energia fotovoltaica também. Isso. Então é a nossa empresa visando a sustentabilidade, né? Também para contribuição nossa para a melhoria do planeta, né?